Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Valores para a arroba do boi gordo seguem firmes no mercado futuro e também no mercado físico. Preços altos da carne bovina ao consumidor podem limitar novas altas da arroba. Brasil e Rússia acertaram durante reunião bilateral o aumento do fluxo de comércio e investimentos entre os dois países. Balança comercial registrou superávit de 14 milhões de dólares. Você vai ver que fazendas são empresas rurais com alma. Manipulação de cosmetologia com produtos que as abelhas produzem. O Agora Agro já está no ar. Os preços para a arroba do boi gordo seguem firmes no mercado futuro e no mercado físico. As referências para a carne no atacado também estão registrando valorizações a cada dia, mas é importante ficar atento que os preços altos da carne ao consumidor podem limitar as novas altas da arroba. Segundo a Radar Investimentos, o mercado está passando por um momento atípico do que observado nos anos anteriores. Em 2017, por exemplo, nós tivemos alguns limites de baixa na Bolsa Brasileira, motivada pela operação carne fraca. Agora, na semana passada, os preços no mercado futuro atingiram um limite de alta no contrato para outubro de 2020, e isso está mostrando o quanto o mercado está com força. A tendência é que, nos próximos dias, a firmeza nos preços continue no mercado físico para a arroba do boi. As indústrias ainda se encontram com necessidade urgente de cumprir essas programações e deve seguir ofertando preços maiores na próxima semana. A correção nos preços da arroba ela foi brusca nos últimos dias. A demanda externa e a habilitação de novas plantas frigoríficas para a China abriu fôlego para as indústrias, na qual deu um poder de caixa para competir por matéria-prima muito maior. E com relação à oferta de animais, a expectativa é que possa ocorrer algum atraso na entrada dos animais de pasto. O animal de pasto ainda não está chegando com tanto vigor e podemos pensar em um prolongamento da entre-safra. Esse cenário acaba refletindo nos contratos de janeiro e fevereiro na Bolsa Brasileira. Até o momento, as referências praticadas no mercado físico estão próximas de R$ 189 a R$ 192 por arroba para o estado de São Paulo. Os animais que atendem o mercado asiático têm um ágio de R$ 5 por arroba frente aos preços praticados no mercado físico. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acertaram durante a reunião bilateral do BRICS o aumento do fluxo de comércio e investimento entre os dois países e a remoção de entraves para o comércio de produtos agropecuários. Pelo menos é o que informou o Palácio do Planalto. O governo Putin ele manifestou um interesse na carteira de projetos PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos. E o lado brasileiro propôs visitas técnicas a frigoríficos nacionais. Bolsonaro e Putin também discutiram o aprofundamento da parceria estratégica entre o Brasil e a Rússia. O lado russo demonstrou interesse em novos aportes no setor de energia. Bolsonaro também teve uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da China, maior parceiro comercial do Brasil, Xi Jinping. A China ela pôs à disposição do governo brasileiro mais de 100 bilhões de dólares de pelo menos 5 fundos estatais para uma nova rodada de investimentos aqui no Brasil. Os chineses aguardam o sinal verde do Brasil para depositar imediatamente 15 bilhões de dólares. Segundo o acordo, o Brasil terá de entrar com 5 bilhões de dólares como contrapartida. O ministro Tarcísio de Freitas ele disse ao jornal Folha de São Paulo que a maior parte
que o menor aporte de recursos dos chineses deverá financiar projetos de infraestrutura. O total de capacidade útil disponível para armazenamento de grãos aqui no Brasil, no primeiro semestre deste ano, foi de 175 milhões de toneladas, um aumento de 3,5% ante o semestre anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Mato Grosso, maior produtor de grãos do país, manteve a liderança em capacidade de armazenagem com quase 44 milhões de toneladas. A capacidade de armazenagem, entretanto, ainda está bem abaixo da produção de grãos e oleaginosas do país, que somou um recorde de 242 milhões de toneladas na temporada passada. Já o estoque de produtos agrícolas totalizou 63,7 milhões de toneladas, um aumento de 9,4% frente aos 58,3 milhões de toneladas de 30 de junho do ano passado. O maior volume estocado era o de soja, com quase 35 milhões de toneladas, depois vem o milho com 18,5 milhões, arroz 4,8 milhões, trigo 1,9 milhão de toneladas e café com 1,1 milhão. Segundo o IBGE, a pesquisa identificou quase 8 mil estabelecimentos ativos de armazenagem, um acréscimo de 2,4% ante o levantamento do segundo semestre de 2018. O Centro-Oeste foi a região onde houve maior crescimento, quase 8%, seguido pelas regiões Norte, 3,6%, Nordeste, 0,2% e a região Sul, 0,1%, enquanto o Sudeste teve queda de 0,2%. E depois do intervalo, vamos falar sobre a balança comercial que registrou superávit de 14 milhões de dólares. Você vai ver que fazendas são empresas rurais com alma. E vai ver também a manipulação de cosmetologia com produtos que as abelhas produzem. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Nas duas primeiras semanas do mês de novembro deste ano, que totalizaram 6 dias úteis, a balança comercial registrou um superávit de 14 milhões de dólares. E a corrente de comércio foi aí na casa de 8,4 bilhões de dólares, resultado de exportações, no valor de 4,2 bilhões as importações e 4,2 bilhões de dólares. No ano, as exportações somaram 189 bilhões de dólares e as importações 154 bilhões, com saldo positivo de 34,9 bilhões de dólares e a corrente de comércio 344 bilhões de dólares. E agora eu vou conversar com André Ferro. O André, ele é veterinário e ele é também diretor da Precisão Consultoria em Agronegócio. Resumindo tudo isso aí, a empresa do André, ou o André, nada mais, nada menos faz do que gestar uma fazenda. Ou seja, planejar aquilo que a fazenda tem que fazer. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. André, me diga uma coisa. O setor agropecuário brasileiro, nesses últimos 40 anos, vem tendo um crescimento vultuoso, uma coisa assim, chega a ser assustadora. É o país que mais cresce no mundo em termos de produção e produtividade. Agora eu te pergunto o seguinte, de maneira geral, o produtor rural, vamos falar assim, no geralzão, ele está seguindo esse crescimento ou ainda ele tem que aprender muita coisa ainda, principalmente na parte organizacional? Então, Toninho, a empresa ela justamente veio com esse intuito, né? A gente, depois de muitos anos de mercado, mais de 10 anos acompanhando o produtor, fazenda por fazenda, a gente percebeu justamente esse déficit, essa oportunidade de melhoria. O produtor, às vezes por ter muita paixão pelo negócio, ele talvez peca um pouco nessa parte organizacional. Então, nós temos muito ainda a evoluir dentro da fazenda,
né, enxergando essa fazenda como um negócio, como uma empresa rural, nessa parte de organização, de processos e procedimentos dentro da fazenda. Você falou um ponto aí muito importante, eu me lembrei de uma pessoa que tem 82 anos de idade e é totalmente avesso à tecnologia. E por incrível que pareça, semana passada ele virou para mim e falou assim, escuta, me ajuda a escolher um celular, porque eu estou sentindo que eu estou fora do mercado. Falou desse jeito para mim. Eu falei, mas o que o senhor quer? Um celular nessa altura do campeonato? Ele falou, meus amigos sumiram. E eu estou percebendo que todo mundo está com esses negócios. Eu não sei como é que fala, zap. Aí ele ficou meio assim. Resumindo a história, isso me faz lembrar que nós estamos numa situação seguinte. Ou nós partimos para a organização, para o planejamento, para a gestão, como deve ser feita, ou então nós podemos até perder a propriedade. Infelizmente, isso é um fato. Assim, acho que não tem momento melhor para a gente falar sobre isso, porque a pressão na parte de sustentabilidade ambiental nunca foi tão grande. É verdade. Né? A pressão com relação a ganho financeiro, a necessidade de resultado na fazenda, com as margens se estreitando, também nunca foi tão grande. Né? E, por outro lado, a necessidade de produção de alimento também nunca foi tão grande. Então, só falta... cada vez aumentando mais, né? Cada vez aumentando. A gente vê a China, o que fez nas 2 últimas semanas no mercado da carne. A China está fazendo um estrago, eu não diria em termos mundiais, não, estou falando em termos de Brasil. Ela está fazendo um estrago no bom sentido, que a continuar do jeito que vai indo, nós não vamos ter carne para oferecer para o chinês. Exatamente. Isso, apesar de ser muito bom por um lado, traz uma preocupação enorme. Muito né? grande. Como é que essa arroba de R$200 e o consumo interno eles vão se comportar nesse sentido? De qualquer maneira, eu acho que é nessas horas em que o produtor que tem a gestão na mão consegue tirar o melhor dessa situação, né? Consegue realmente aproveitar todo o ônus, evitar, né, assim, as situações difíceis do negócio e ganhar realmente com as oportunidades. De maneira geral, o setor agropecuário, principalmente o pecuarista de corte, ele viveu durante um determinado tempo uma zona de conforto. E agora as coisas estão mudando. Por exemplo, vamos voltar para a China de novo. A China só compra boi com no máximo 30 meses. Exato. Já está exigindo um padrão de qualidade X. O Chile é um outro grande importador, só compra carne com determinado pH da carne. Exatamente. É outro negócio interessante. E para nós brasileiros sobra um produto aí que não é lá muita grande coisa, vamos dizer assim. Então se eu fosse pecuarista hoje, se eu tenho condição de exportar, eu vou exportar porque eu ganho mais. Eu não vou vender aqui para o Brasil. Então eu tenho que me adequar às normas vigentes nesses países que estão comprando da gente. Exatamente. E o que a gente percebe? A gente percebeu durante esse período de atividade como empresa de consultoria em gestão que o produtor ele tem se movimentado nesse sentido, de buscar tecnificação, tem muita gente já. Eles têm se movimentado, mas talvez por um pouquinho de falta de informação, eles estão, às vezes, aumentando o faturamento da empresa, porque intensifica a produção, mas infelizmente a gente vê em muitos casos uma multiplicação de prejuízo. Porque não é só aumentar o faturamento, a gente tem que preocupar em aumentar a margem de produção, né? Então, a empresa trabalha no segmento de leite e quantos compost barn aqui no estado de Goiás, nos últimos 2, 3 anos, não foram implantados? A gente vê muito isso, muito produtor que faz o financiamento, faz um investimento enorme e depois que ele termina esse investimento, com financiamento, então, por longo tempo para pagar, ele fala, bom, e agora? O que eu faço? Né? Na parte de corte, mesma coisa. Tem muita gente intensificando produção através de suplementação e é um caminho. Só que sem direcionamento é difícil, porque às vezes você tem o aumento do custo, né? E não tem aumento de receita, não tem aumento de margem. E a margem é que é importante. Né? Você tocou num ponto agora que é onde está pegando muita gente pela perna. Não é aumentar só a produção e a produtividade. Exato. O negócio não é esse. Precisa ver o que você está fazendo por trás e ver se vai sobrar alguma coisa no bolso lá na frente. Exatamente. Porque não adianta você comprar trator, melhorar solo, plantar capim e comprar boi de primeira linha, de um padrão genético altíssimo. Agora, tem outras coisas por trás disso aí. E uma coisa que a maioria não faz é o tal do fluxo de caixa. Isso, esse é um pepinaço. Esse é uma horta muito grande, o tal do fluxo de caixa, que até eu gostaria que você voltasse aqui numa outra oportunidade, só para a gente bater um papo sobre isso. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí vai falar, caramba,
Eu estou enrolado com esse trem aí que você acabou de falar. Você vê uma situação, um caso real, um exemplo prático, né? A gente visitando, a gente faz um diagnóstico, a gente chama que é um levantamento de como foi o ano agrícola no safra da propriedade, né? E é impressionante a quantidade de fazendas que têm uma limitação enorme com relação ao fluxo de caixa. Eles sabem até o que precisa ser feito, mas na hora que vai ver o potencial, o fluxo de caixa para realizar as ações, a gente precisa às vezes vender um pedaço de terra, entrar no financiamento. É verdade. Então o fluxo de caixa realmente é uma situação, é um problema muito forte dentro da gestão, né? Um desafio muito grande. E se a gente não começar a tratar isso realmente com a atenção que deve, nós vamos às vezes ter uma situação como essa da arroba do boi subindo, com o mercado chinês aí comprando, e não vamos colher o resultado. Pois é a mesma coisa. Tem muitos produtores rurais aí que mexendo com gado de corte, que a arroba pode ir para R$250, que talvez ele vai ter prejuízo. Isso, olha lá se não empata. Exatamente. Olha lá se não empatar. Exatamente, é isso aí. André Ferro, olha, eu gostei dessa conversa inicial, é muito boa, muito legal. Eu gostaria que você voltasse aqui mais vezes para a gente bater um papo, principalmente para certos detalhes, como esse de fluxo de caixa. Eu gostaria de saber o seguinte, você tem um telefone que alguém poderia ligar para você para pedir uma informação, sem gastar nada, só para tirar alguma dúvida? Claro, claro. Qual que é? No 629-9906-9023. Esse é o nosso contato e tem um WhatsApp, funciona praticamente 24 horas por dia, exatamente. Então vamos lá, é 629-9906-9023. Exatamente, é isso aí. Tá aí o telefone no seu vídeo, caso você tenha algum interesse, alguma dúvida, ligue para o André e fala, tô com um pepino assim, vamos resolver. Falou? André, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre manipulação de cosmetologia com produto que as abelhas produzem e também sobre apiterapia. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Winston Robert Wilt. Ele é veterinário e ele é um dos diretores da Precisão Consultoria Agropecuária do setor de leite. É uma pessoa que já está há muitos anos aí nessa área do leite, prestando consultoria e fazendo um trabalho excelente para você, vamos dizer assim, ter lucro, porque leite não é muito fácil, não. Winston, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, é um prazer tê-lo aqui para discutir sobre um tema interessante que é o leite. É complicado o leite, né? O leite é uma atividade que requer um certo cuidado, né? Desde a parte de planejamento, execução das tarefas, para que você chegue no final do mês e não tenha nenhuma surpresa e consiga fazer o teu fluxo de caixa, toda a parte econômica da fazenda girar de uma forma eficiente, né? Ô Winston, de maneira geral, o produtor de leite chega no final do mês, uma boa parte dele, às vezes, não sobra dinheiro para pagar as despesas não, né? A maioria deles, em determinadas épocas do ano, é isso que acontece. Por que isso acontece? É o tamanho da fazenda, características dos animais, é a gestão que o negócio não vira... O que acontece de maneira geral? Na verdade, nós sabemos que o leite ele tem uma sazonalidade ao longo do ano e isso é característico da atividade. Há muitos anos, né, se tem isso. Então, nós vamos ter meses que a conta realmente vai ser mais apertada. E nós temos meses onde a conta vai fechar mais no azul. E o planejamento financeiro dessas fazendas tem que levar em consideração que eu vou ter meses bons e vou ter meses onde eu vou estar mais apertado. Então eu tenho que equalizar isso dentro de um planejamento, né? Eu não posso me colocar numa situação onde eu tenho todas as minhas despesas num mês que eu estou bem
ruim financeiramente. Tá, né? mas quando eu pego de janeiro a dezembro, quando eu passo a régua, ponho o prumo, tem que dar um resultado positivo. E dá. Na maioria das vezes, se a fazenda tiver um planejamento bem feito, econômico, dá. Porque eu conheço pessoas, às vezes, que tem aí, vamos falar em alqueires, tá? Tem aí seus 15, 20 alqueires, 30. Tem gente vivendo, tendo um resultado positivo. Sim, muito. E muito. Quer dizer, é uma vaca, são os animais que produzem bem, tem uma estação de monta ali mais ou menos sincronizada, entendeu? Tem um pasto bom, tem um tratamento, um manejo muito bom. Então eles conseguem manter, vamos dizer assim, um nível legal, um nível profissional dentro da atividade de leite que gera lucro. Agora, eu conheço muita gente também que tem muita vaca e vive no vermelho. Exatamente. Quer dizer, o problema não é a quantidade de vaca, né? Não é. O problema é você empregar tecnologias e ser eficiente no seu planejamento. É isso que vai fazer com que você tenha um bom resultado dentro de uma fazenda de leite. Outro dia uma pessoa, até um produtor de leite falou assim, Antônio, olha, eu estou querendo tirar todo aquele pasto meu, estou querendo colocar Tanzânia. Ele tem braquiarão. Tá certo que não seria talvez o capim ideal, vamos dizer assim, para um gado leiteiro. Eu falei, olha, você vai me desculpar que eu vou falar a franqueza, mas você não está dando conta de cuidar do braquiarão e você vai querer colocar um capim altamente exigente, Sim. difícil de manejar, eu acho que você não vai dar conta, suas vacas vão ter problema. Exatamente. Na verdade, o setor leiteiro, quando você parte para o volumoso a pasto, é muito complexo. É complexo. Né? Você manejar o pasto é muito complexo. Esse é um dos motivos que faz com que as fazendas de leite, a cada ano que passa, optem mais por confinar os animais do que trabalhar em sistemas de pastejo. Né? O sistema confinado te permite um controle muito melhor da sua dieta, né? Um balanceamento muito mais adequado da dieta e aí níveis de produção mais altos e aí uma rentabilidade mais alta. E aí... Winston, você que mexe com a parte de consultoria, eu sei que hoje nós temos um ponto de equilíbrio na soja, no milho. Quer dizer, um exemplo, eu tenho que produzir 50 sacas de soja por hectare para eu empatar. Se eu produzir 51, eu estou tendo lucro de uma. Se eu produzir 49, eu estou tendo prejuízo. O boi é mais ou menos assim. Se eu tiver, por exemplo, 2,5 cabeças por hectare e tiver um ganho médio diário de aproximadamente aí 600 gramas de um animal dia, eu já começo a ter uma propriedade lucrativa. Como é que funciona no leite? Quanto que eu tenho que produzir por hectare para poder dar resultado? Essa é uma conta muito complexa. Complexa, né? Muito complexa. Você tem diferentes custos de produção em diferentes sistemas dentro do leite. Então, você vai ter um custo operacional num sistema pasto muito diferente de um custo operacional dentro de um sistema confinado. Então, num sistema pasto, trabalhando com uma média de 20 litros você pode ter lucro e num sistema confinado você teria que chegar a 30 litros para ter lucro. Isso é muito variável de fazenda a fazenda e é o que a gente faz dentro da consultoria, é justamente chegar nesse ponto. Né? Qual que é aonde que eu tenho que chegar, né, para eu começar a ter uma lucratividade maior. Né? Então começa a avaliar desde a parte nutricional, todos os índices zootécnicos e aí toda a parte de custo da fazenda para a gente chegar nesse número. Essa fazenda aqui nós precisamos de 35 de médio, nessa outra aqui nós precisamos de 27 de médio. Entendi. Né? Quer dizer, não é eu chegar lá, eu vou comprar tantos animais, eu vou fazer inseminar com touro, tal. Não é. É um conjunto de fatores daquela propriedade que às vezes não se aplica ao vizinho. Exatamente. Na maioria das vezes não se aplica aos vizinhos. Entendi. Então, o pessoal do leite é um setor da pecuária que é, vamos dizer assim, muito exigente e muito delicado. Exatamente. Winston, eu gostaria de tê-lo aqui mais vezes no nosso programa, porque esse setor de leite é muito carente e há necessidade da gente levar uma série de informações para o produtor.
Perfeito. Eu te agradeço e vou contar com a sua presença aqui, ok? Nós da Precisão que agradecemos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.